Capítulo 1. Tobolsk, Sibéria, dezembro 1917 d.C. Uma garota de cabelos curtos e louros, levemente arruivados, estava pensativa no momento. Passava do meio da tarde e logo seria servido chá, ou o que a família agora chamava de chá. Estendido de bruços sobre a cama, com um livro aberto diante de si. Volta e meia o pensamento dela voava inquietantemente de volta para o mesmo lugar, como um passarinho que é libertado da gaiola, mas continuava voltando sempre, aprisionando-o a si mesmo. Tinha dias nos quais ela se sentia como o passarinho. Ainda bem que eram poucos dias, graças a Deus. Ela não podia imaginar como seria se não tivesse outras coisas para fazer e pensar. Bem, não tantas coisas quanto costumava ter, é verdade, mas ainda assim era abençoada com uma mente fértil e criativa. Nada como a criatividade. Quando dava por si, a criatividade já tinha arquitetado um monte de coisas para pensar e fazer. Mas hoje não era um desses dias. Hoje ela era o passarinho, debatendo as asas contra a gaiola. Finalmente desviou os olhos do livro para a janela e divagava. Com 16 anos era natural que lhe surgissem as questões. Não que fossem recentes, as questões já incomodavam há uns 2 anos. Cabe dizer, a favor da garota, que, de modo geral, seu temperamento não era dado a preocupações. Acontecia só de vez em quando, só quando coisas que deveriam mudar demoravam a fazê-lo, ou quando queria muito uma resposta que não vinha. Totalmente avessa a respostas sem graça e desinteressantes, daquelas que são dadas às crianças só para que parem de incomodar. A verdade é que as melhores informações obtidas nos 2 últimos anos tinham sido ouvidas sorrateiramente atrás das portas. Mas agora, quando tudo já tinha acontecido, não havia respostas, não tinham informações. Teriam que esperar que chegassem. E esperar pode ser difícil. A menina se pegou refletindo, remexendo nas lembranças. As ideias estavam se debatendo contra as grades da gaiola. Não dava para sair dali. Se ao menos ela pudesse se distanciar do olhar e da memória infantil que tivera um dia, talvez assim conseguisse ver onde aquilo começou, onde estavam os sinais. Ela apoiou a bochecha sobre o livro aberto, ainda olhando para a janela. Estava ventando bastante, mas já nem havia folhas para serem carregadas como plumas por aí. Apenas uma friagem misturada com geada que só pioraria durante a noite. Ela apertou de novo o cachecol. Bom, eu consigo entender uma parte. Ela começou a deixar sair, por fim, o que estava acumulado. Eu entendo perfeitamente que a preocupação e as medidas tomadas pelo meu pai em relação à proteção e segurança da nossa família eram por motivos verdadeiros. Entendo que os motivos eram permanentes, por isso as medidas igualmente jamais mudariam. Agora consigo captar e elucidar a mente de meu pai, pois não sou mais uma criança. Mas, por ser a caçula, era pequena demais para se lembrar de detalhes relevantes, para reparar em tudo. Sendo sincera, não havia em que reparar. Segurança. Os oficiais de segurança nos cercavam naturalmente desde sempre. Meu pai tinha inclusive um guarda particular. Para nós garotas, para meu irmãozinho, isso não era nada demais.
Era normal, como sempre. A prioridade da segurança sempre foi perene. Compreendi que as exigências do meu pai não estavam erradas. Havia necessidade de medidas protetivas extremas, sim. Ele não as negligenciou. Era prioridade absoluta. Só que antes, isso não era perceptível para nós, os filhos. Engraçado, ela notou que até seus 12, 13 anos nunca notara que esse modus operandi de segurança não era exatamente regra em outros países onde eles tinham parentes. Também não se estendia a tios e primos. Por que com eles então? Sua família era por acaso diferente? De repente, como um balão que sobe até o céu, em sua mente ressurge uma viagem feita à Inglaterra anos antes. Ocasião na qual os jantares e festejos aconteceram principalmente dentro do iate de seu pai. A garota franziu a testa, era uma viagem de férias. Por que, então? O que tinha acontecido naquela época? Ela nunca refletira realmente sobre esse fato, que seus pais mal desceram à terra. Naquela tarde, porém, volta e meia, essa memória voltava e voltava. Era isso que estava atrapalhando sua concentração nos estudos. Deu-se conta, afinal. Os alegres dias de verão no sul da ilha. Agora ela quase conseguia capturar de novo aquela estranha sensação que se entremeava de vez em quando como um espírito ruim. Aos risos e aos divertimentos, quase podia senti-lo, um mau agouro, tal e qual podia sentir o impacto da bola na raquete de tênis. Estava ali, ao alcance, sempre estivera ao alcance. Na verdade, ela havia reparado, sim, em diversas pequenas coisas, mas depois da viagem, sua mente se incumbiu de apagar aquelas evidências indistintas que não se encaixavam. Ainda mais porque tinha sido uma viagem tão maravilhosa. Deu um suspiro de saudade, tinha sido muito diferente. Normalmente os verões eram passados em seu próprio país, na casa de veraneio da família, que ficava ao sul, na praia. Um verdadeiro paraíso de céu e mar, anil esmeralda e sol, sol, sol. Ela ficava cheia de sardas e bronzeada, apesar da pele naturalmente alva. Ah, que lembrança tão adorável e gratificante! Que felicidade estar viva naqueles dias na praia! Ao invés de permanecer de bruços e com a cabeça baixa sobre o livro, ela se acomodou de costas, apoiando a cabeça nos antebraços cruzados. Era uma posição muito mais otimista também, diga-se de passagem. Cruzou um tornozelo sobre o outro, dobrado da perna oposta, e sorriu. Oh, menina, totalmente deselegante e inapropriada, diria sua mãe, mas bastante confortável. Na casa de veraneio, o iate do seu pai, sempre escoltado por navios da frota imperial, ficava aportado da Bahia. Era uma época deliciosa de confraternização, quando se encontravam com primos, tios, parentes e amigos que também possuíam casas na região. Havia noites de saraus e festas e jantares, vez por outra também bailes formais, dos quais ela não podia participar. Eram ocasiões adultas demais, inadequadas para crianças. Foi uma dor no coração da caçula quando as duas mais velhas finalmente estavam prontas para tais eventos e as duas menores não. Como o mundo era injusto! Ah, como eu queria debutar! Ela se recordou, pois era o único modo de comparecer aos bailes
sem ser se esgueirando por trás de cortinas e embaixo de mesas gigantescas, sempre com o risco de ser capturada e posta no castigo. Ela sonhava com o dia de usar os cabelos para o alto num belo coque frouxo e saias longas e ajustadas. Não que eu adore as saias longas, faço justiça à liberdade dos vestidos curtos, mas confesso, já que agora posso usá-las, que me caem bem e dão-me um elegante ar crescido e refinado. Oh, sim, até mesmo a mim. Mama ficaria feliz se não fossem as circunstâncias do momento. Sua mãe já não lhe dava aqueles merecidos tapas no topo da cabeça, reclamando quando ela passava dos limites aceitáveis para uma senhorita, o que era quase sempre. Porque, oh meu Deus, deste-me uma filha que preferia ter nascido moleque. Uma mãe de 5 filhos, sendo 4 moças, pode se dar o direito de esbravejar de vez em quando, mesmo tendo mais de uma governanta. A garota nem ligava. Depois dos bailes das irmãs mais velhas, absorta, o queixo apoiado nas mãos, ela sorvia cada palavra. Tinha sempre muitas histórias para contar sobre fulana, beltrana, cicrana e sobre os oficiais da frota ou da guarda, por quem se apaixonavam. Cada uma tinha seu preferido, até mesmo ela, embora não fosse tão apaixonada como as outras. Aquele convívio nunca foi coibido. Pelo contrário, aqueles oficiais eram tão próximos quanto a família e considerados mais que dignos pelo pai delas, já que usufruíam da companhia de suas filhas. Os mais antigos as tinham visto crescer. Os mais jovens lidavam com umas meninas sem medo e sem tanta inibição, como podia acontecer com outras pessoas. Mesmo os alvos de flertes respeitavam a posição das irmãs, mesmo em face da beleza florescente das adolescentes, como irmãos mais velhos o fariam. Não era segredo que fossem alvo de amores platônicos. Muito bem estabelecidos. Era do conhecimento geral que nunca poderia haver um casamento. Eles desempenhavam a função de guardiões, mas também se tornaram o mais próximo que elas conheciam como amigos de verdade. Companheiros de conversas e travessuras, companheiros de jogos, de partidas de tênis e natação. Os pais preferiam a presença dos oficiais a de certos cortesãos. Minhas brincadeiras preferidas eram com eles. Um novo sorriso brotou no rosto da garota. Nossas correrias feito loucos e o esconde-esconde para cima e para baixo nas tardes de sábado em casa de titia. Quase quebramos aquele guarda-roupas ao nos escondermos dentro dele. Dessa vez, um suspiro entrecortado, triste, e a garota tentou mudar o rumo dos pensamentos de imediato. Lembrar-se dos rapazes e daquela época tão feliz a faria miserável naquela tarde. Será que os encontrariam novamente? Muitos ainda estariam longe, talvez na Grande Guerra da Europa. E quando retornassem, se retornassem, elas não estariam mais em casa para recebê-los. Sequer haveriam oficiais imperiais. Ela não sabia, mas só a ideia parecia funesta. Além de um disparate, com um murmúrio de desespero momentâneo, chacoalhou a cabeça espantando os fantasmas. Ia pensar nas férias anuais da família, nas férias. Claro que, ao fazer isso, a lembrança dos oficiais se tornava quase palpável até. Mas faria uma seleção de ideias, nada como a imaginação nessas horas, e ela sempre tivera muita criatividade. Além da temporada na praia, todo o ano eles costumavam navegar pelo litoral da Finlândia,
contornando estreitos, maravilhando-se com os fiordes entre as montanhas e descendo nas belas ilhas totalmente isoladas. Colhiam flores, pescavam, seu pai mergulhava nas águas geladas e elas o seguiam. Quase nunca havia ninguém, exceto nos povoados, mas a escolta sempre estava presente. Era um passeio muito esperado também, já que as garotas não saíam para viagens durante o ano. Era assim que era. Mas daquela vez, na Inglaterra, tudo tão arrebatador e instigante. Fechou os olhos, inspirou fundo. Tinha 8 anos de novo e estava no convés do iate de seu pai. Podia sentir a brisa quase morna no rosto, carregado de maresia, brincando ao esvoaçar seus cabelos. Estava fascinada quando o iate entrou no Canal da Mancha e eles se aproximaram finalmente da ilha de Wight, que ficava ao sul de Southampton. Foi abalroada pela vista magnífica das ricas falésias na costa, o tom abrilhantado das pedreiras, as cores do mar, a vegetação ao alto, os veleiros deslizando como gaivotas sobre as ondas. Um gritinho tinha escapado de seu peito. Ali iriam se encontrar com sua bisavó por parte de mãe. Os tutores principais das meninas e do irmãozinho viajavam com a família. Tinham ensinado que a ilha era denominada simplesmente a Ilha de Wight. Era um condado cerimonial e não metropolitano na Inglaterra. Enquanto se aproximavam, ela já adiantava no coração as delícias vindouras da estadia na residência de verão que fora construída pela Rainha Vitória. A voz de seu irmãozinho de 5 anos, com a roupa típica de marinheiro, falando ao lado dela com olhos arregalados. Ouvi dizer que nessas pedreiras tem dinossauros enterrados, comentou. Fósseis é o que você quer dizer. Ela respondeu, cheia de sapiência. Isso. Você acha que conseguiremos ver algum? Bem, nada é impossível, ela afirmou, mesmo achando totalmente improvável. Mas gostava de vê-lo feliz. Os dois tinham uma ligação muito forte desde que ele era pequenininho. Passou um dos braços sobre os ombros dele e olhou em torno, ansiosa. Sua mãe viera morar na Inglaterra devido aos infortúnios da vida. Saíra de Hesse, na Alemanha, e permaneceu sob os cuidados da Rainha Vitória até as bodas. A rainha considerava sua neta a princesa Alice Vitória Helena Louise Beatrice, conhecida como Alix, de Hesse e Reno, uma das moças mais bonitas que já vira. Sendo assim, a expectativa era de um excelente casamento. Na verdade, todas as irmãs de Hesse e Reno, belas e inteligentes, passaram a ser alvo de muita especulação e escrutínio internacional. Era impecável o mercado de casamentos reais da Europa. Porém, Alix sempre garantiu às suas filhas: fui muito abençoada, casei-me por amor. E seu pai dizia o mesmo. O problema da segurança na ilha começou cedo. Pensando nisso agora. Eles atracaram a certa distância da cidade portuária e civil de nome Cowes, de frente para o pedaço conhecido como East Cowes, na margem oposta do rio Medina, a mais distante deles, e lá ficaram. Papa, a menina reclamou, notando a demora. Quando vamos descer? Só então foi informada que o encontro se daria a bordo do iate e não em terra firme. Mas por quê? Não é possível. Seu pai nunca ficava nervoso. Não gritava nem esbravejava como sua mãe às vezes fazia. Ali não foi diferente. Era calma em pessoa ao dizer: vocês poderão descer, mas não agora. Emburrada,
Ela apoiou com fúria os 2 braços sobre a amurada e ficou namorando a paisagem. Cowes e West Cowes eram ligadas por uma ponte flutuante e havia balsas. As garotas todas estavam especialmente frustradas, na verdade muito, por não poderem ver tudo de perto. Mas frustradas ou não, foi ali que o iate permaneceu, ladeado por 2 cruzadores e 3 destroyers do seu pai. O almirante-general da frota imperial, o tio Bill, que acompanhava a família, trouxera uma enorme força militar que se agrupava em outros inúmeros barcos da frota. E que frota realmente colossal tinha se reunido mesmo sem levar em conta os navios britânicos que os aguardavam. Foi quando ela se deu conta. Nunca vira tamanho esquema de segurança. Não que se lembrasse, parecia uma extravagância. Havia ali um pequeno exército naval. Ninguém falou sobre aquilo. Pais, professores, oficiais do iate, ninguém. Talvez porque não houvesse nada a ser dito. Nem as irmãs mais velhas. Pareciam impressionadas. Estavam rindo e comentavam coisas umas com as outras. Mas de repente, a caçula, sem querer, bateu os olhos no rosto da mãe. E sua mãe parecia nauseada, olhando para as filhas, não para o filho, nem para o marido, mas em torno, assustada. Mas sua mãe se assustava mesmo, vez por outra, quando estava fora de casa. Mesmo assim, parecia-lhe haver algo estranho, como uma centelha, viva de temor. Uma preocupação crescente. A menina percebia aquilo no semblante da mãe e de algumas pessoas próximas como um feeling fugídio, fugaz, nada alarmante, só algo que parecia fluir dos outros e ela captava involuntariamente. Logo sumia, especialmente se notavam seus olhares curiosos. No coração, uma sensação esvoaçante e indistinta dizia: tem alguma coisa errada fora do lugar. E tinha a ver com a segurança deles. Mas logo em seguida, o fervedouro da diversão a levava embora. Ela nem se dava mais conta, esquecia por completo. Bendita seja a vida das crianças. Sem encontrar encaixe na sua mente infantil e nem despertar ecos similares para comparação, a menina encontrou uma resposta quase inconsciente. É uma viagem ao estrangeiro, mesmo que seja para visitar familiares, é uma terra distante. Precisamos de mais segurança do que em casa. Talvez as pessoas se aflijam um pouco, às vezes. É só isso. Que mais? Pensamento interrompido, entediada de não fazer nada, fala aos gritos para as 2 irmãs acima dela em idade. Espera, espera, também vou. Quero patinar também. Ponto final. Saiu correndo. Ela só queria se divertir com as irmãs, o irmão, os primos que vinham chegando. E foi o que fez. Totalmente enlouquecida pela rara oportunidade de estar no mundo lá fora. Isto é, além de casa. O enorme liso convés do iate era uma ótima pista de patinação. Patinava como louca, sem parar, divertindo-se com seu irmão e suas irmãs. Só a mais velha prestava atenção, ainda que não muito, pois estava batendo um papo com seu oficial predileto. A revista naval grandiosa que ocorreu no porto de Cowes, 152 navios tinham se posicionado para dar passagem aos iates reais. O Victoria and Albert também vinha se aproximando, além de uma armada de vapores, iates e veleiros enfeitados que davam as boas-vindas. Depois de um tempo, o general-chefe da segurança pessoal do imperador e o responsável por uma importante seção da polícia secreta
teve que começar a desembarcá-la. Tinham que assumir posições e começar o trabalho. Aparentemente, esse desembarque chamava mais atenção para o fato de que a família imperial tinha chegado. Mas essa logística toda passou meio que desapercebida, pois as crianças só queriam patinar e correr. Logo era noite. O iate imperial e sua escolta rumaram para o Spithead, no Solent, para o encontro com a família real britânica a bordo do Victoria and Albert. As crianças se debruçavam na amurada, gritando e acenando antes mesmo de subirem ao iate real inglês. Uma vez a bordo, as meninas mostravam grandes sorrisos, falando sem parar. Nem se importavam por estarem cercadas, oficiais do dia a dia com quem estavam acostumadas, mas também guardas de elite da escolta pessoal de seu pai e agentes da polícia secreta, sem contar que também havia detetives britânicos. Por fim, o cerco em volta das irmãs e de seu irmãozinho incluía governantas tentando governar de algum modo, mas fracassando totalmente. As irmãs estavam esfuziantes, nem ligavam para tantos rostos que nunca tinham visto. Parecia dia de festa, e era mesmo. Tudo ficou esmaecido pela primeira reunião familiar. Os abraços, beijos, risadas, lágrimas, presentes, conversas e uma lauta refeição que ocupou a cabeça de todos. Todos os meios de entrada da ilha estavam sendo vigiados e guardados, o que incluía estradas, ferrovias, plataformas de desembarque e até pequenos vilarejos. Tudo estava sendo monitorado por centenas de policiais e detetives britânicos, muitos à paisana. Disso a garota nunca ficou sabendo. Mas, quando finalmente receberam licença para ir à terra firme, no dia seguinte, as jovens irmãs claramente notavam os policiais do pai, transitando a paisana por todo canto, em duplas, vistoriando ou acompanhando-as. Era impossível invadir um local pequeno como Cowes sem serem notadas tantas pessoas novas que aparentemente queriam se passar por turistas. A caçula e seu irmão riam à beça. Será que as outras pessoas notavam que eram detetives e policiais fazendo esforço para não chamar atenção? Talvez eles queiram chamar atenção, opinou a segunda irmã, de modo prático, indicando com o queixo algumas duplas que caminhavam a poucos passos delas. Não deixava de ser engraçado. Naquele dia, foram a East Cowes encontrar com os primos e brincar na praia particular. Isso ocorreu por 4 dias. No caminho, acostumaram-se a acenar bastante e sorrir aos habitantes do local, que conseguiam o ponto favorável para vê-los passar em seus trajes de banho. Enquanto os adolescentes e as crianças se divertiam, tio Bell desce escadas a passos firmes dentro do iate imperial e entra no gabinete principal sem bater. Nick, ele ruge raivoso com uma saudação. Nick se volta para ele. Seus olhos mostram um límpido azul e as roupas que usa são impecáveis e magníficas. Ele retira o cachimbo da boca com uma baforada. Fale, tio Bill, foi a resposta. O almirante-general da frota imperial é muito mais velho do que o sobrinho, mas, estando profundamente contrariado, pretende ser muito claramente ouvido. Recebi o relatório da inteligência britânica. Após lê-lo, fui obrigado a fazer uns telefonemas e gritar com algumas pessoas, e não posso deixar de achar que são uns incompetentes. Estão literalmente borrando as calças e de cabelos em pé. Avisaram-me que a segurança na ilha tem sido um completo pesadelo logístico.
Nick aponta uma cadeira à sua frente e tio Bill se acomoda bufando. Agora ouça, com gritos ou sem gritos, o fato é que eles não aconselham que o Senhor desça em terra firme, conforme havia sido combinado. Nada de aparições para o povo, nada de discursos, nada de tapinhas nas costas do príncipe. Nick ergueu uma sobrancelha, mas ele não me havia dito nada sobre isso. Sim, provavelmente porque esperava que os encarregados ainda conseguissem realizar seu trabalho, que é proteger aqueles que precisam ser protegidos. Porém, como disse, a incompetência impera por aqui. Digo eu de pés juntos que não haveria de ser nada que um bom regimento militar não pudesse resolver, mas aqui é a Inglaterra. E estão enlouquecidos temendo um atentado. Risco real? Segundo eles, sim. O país está vivendo uma tensão horrível e constante. Foi o que me disseram por causa da nossa visita. Suponho que seu primo Edward VII da Inglaterra não vá querer arriscar-se diante desse pessimismo. Em suma, a ideia de que a visita pudesse melhorar sua imagem perante a Europa saiu pela culatra, é o que digo. O que alegam, concretamente falando? Houve ameaças reais? Parece que sim. É por isso que estou furioso. Recusaram-se a me dar muitos detalhes. Apenas avisaram que o príncipe Edward estava a caminho para conversar diretamente com você. O que eles pensam? Que sou um incompetente igual? Pois bem, fique aqui e o receberemos juntos. De fato, a visita não tardou. O príncipe Edward veio com 2 lords a acompanhá-lo. Alexandra logo ficou sabendo da chegada deles e se juntou ao marido, ao tio Bill e ao general-chefe da polícia secreta, que acabava de ser avisado e entrava por último. As notícias não eram nada boas. Será possível que você desça do iate e se apresente ao povo? Há grupos radicais perigosos que o ameaçam de morte, caso pisasse em solo britânico. Não podemos correr esse risco e a opinião pública está dividida. Lord Hardinge, subsecretário das Relações Exteriores, achava que tudo isso não passava de alarmismo desnecessário e não deu muita importância aos manifestantes na Trafalgar Square. Já Lord Suffield, um nobre liberal, concordava com o príncipe, mas foi de poucas palavras. Por dentro, no entanto, estava abismado. Ter que trazer a própria polícia secreta, pensava consigo. Não imagino algo mais desesperador. Que escravidão, meu Deus! É um preço muito alto a ser pago por qualquer realeza. A pobre Alexandra começou a sentir palpitações. As notícias arruinaram seus nervos já em frangalhos. E quanto a meus filhos? Indagou alarmada. Fique em paz, estão bem guardados. E não há ameaça contra eles. Pelo contrário, as pessoas estão maravilhadas em poder vê-los de longe. A questão é com você, Nick. Quando muito poderiam descer rapidamente uma vez até a praia com seus filhos. A área é bem isolada, mas nada além. Era inadequado que falasse assim, mas a mãe das crianças quase não se conteve. Não é à toa que um dos lugares onde me sinto mais livre e feliz é nos mares da Finlândia, ela pensou. Em seguida, mandou servir um chá. Puxando o braço do serviçal que entrou para os atender, ela falou em voz baixa. Calmante esse chá, ouviu? Muito forte e calmante. Nick soltou outras baforadas de seu cachimbo em silêncio. Tio Bill fez menção de começar uma discussão, mas o sobrinho ergueu a mão. Por favor, não precisamos disso. E serviu uma dose generosa de vodka para todos. Tão cedo? Balbuciou Lord Suffield. Nervoso, mas tentando sorrir, enquanto pegava a sua.
Jamais a recusaria, independente do horário sacrílego. O primo Edward nem ouviu. Disse que os britânicos permaneciam em alerta máximo, mas o parlamento e a imprensa estavam extremamente preocupados com a possibilidade de uma desgraça ocorrer mesmo assim, bem debaixo de seus narizes. Quanto aos radicais, caro Nick, acrescentou Edward sinceramente compungido, fazem menção aos eventos de 1905 e à repressão política. Não hesitam em condená-lo por tudo. Como um déspota, pensou o príncipe, mas não o disse em voz alta. Sangue será lavado com sangue, se você ousar colocar os pés no solo britânico, pois, dizem eles, não podem compactuar com alguém cujas mãos estão cheias de sangue. Confesso, caro primo, que estou desolado, mas é desesperador. Aconselho-o para seu bem, que não os desafie. A única coisa que Nick disse, olhando Edward nos olhos, foi: você sabe o que ocorreu em 1905? E aquilo não era uma tentativa de se explicar, nem de se desculpar. Caro primo, suspirou o príncipe, eu lamento veementemente, mas não temos como controlar a situação. Se vocês mandassem enforcar alguns desses tratantes rebeldes, provavelmente não teria com o que se preocupar agora, vociferou o almirante-general. Só más notícias, meu bom Deus. Os lábios de Alexandra, que tocaram a chávena de chá com suavidade, estavam tremendo. Não vejo a hora de que essa viagem acabe. O príncipe não comentou nada mais, limitando-se a trivialidades e ao chá. Sabia, no entanto, que a situação dos visitantes era de tal modo inflamável, que os comandantes ingleses, imbuídos da segurança mais próxima, chegaram intimamente a se tomar de pena pelo imperador. Era um prisioneiro, assim como sua família.